O programa Letras e Mídias de hoje oferece mais um grande encontro. O escritor José Louzeiro é o nosso convidado. Para desenvolvermos o programa, convidamos os nossos usuais participantes, professora Gilda Costes Diegues, professor Ivo Luquezzi e professora Terezinha Val. Eu sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Bom, José Louzeiro, bem-vindo ao Letras e Mídias. E para iniciarmos a nossa conversa, então, eu pergunto ao senhor, tendo iniciado como repórter, que motivações fizeram nascer o ficcionista José Louzeiro? Olha, primeiro é uma alegria estar aqui nesse programa. Eu tive a honra de ser professor dessa faculdade também, dessa universidade. Lecionava dramaturgia. E eu próprio me surpreendo com as minhas aventuras, porque eu, na verdade, nunca quis ser nada, né? Eu sou de uma família grande de São Luís do Maranhão, e meus irmãos e irmãs, cada um queria ser uma coisa, mas eu simplesmente não sabia o que ia ser, né? Meu pai era um pastor protestante, presbiteriano, e ele era muito cioso dessa coisa do que é que vai ser. E um dia eu descobri que ele estava quase que me orientando para que eu fosse um seguidor dele, né? Ou seja, nesse tempo seria um ministro evangélico, tinha que estudar no Recife. Mas antes disso, um professor chamado Guerreiro, que já está no céu. Eu acho que os professores, quando morrem, vão para o céu, né? Se não for para o céu, é uma crueldade. No inferno já vivem. E aí esse professor me arranjou um emprego num jornal, porque meu pai não estava conseguindo pagar o colégio, e ele viu, se eu arranjasse um emprego, era possível que eu pudesse continuar pagando o colégio, né? Me arranjou. E eu fui ser assistente ou ajudante de revisor gráfico, né? Nesse tempo, hoje as pessoas nem sabem mais o que é isso, mas havia essa profissão. O revisor e o ajudante do revisor. Não tínhamos muita expressão corrente de estagiário. Eu fiquei trabalhando quase que um ano na revisão de um jornal no Maranhão, que tem um título curiosíssimo, que é O Imparcial. Você sem passar no Maranhão é meio difícil, né? Mas esse é o nome do jornal e circula até hoje. Era da Cadeia Associada. E então eu fiquei quase um ano como ajudante de revisão e depois passei a ajudante de reportagem policial com o querido amigo que ainda está vivo lá, tomara que fique vivo sempre, que é o Moacir de Barros. E nos tempos que eu fiz revisão, eu gostava muito de fazer revisão do suplemento literário do Imparcial, cujo diretor era Zé Sarney, feito junto com, depois ajudado pelo Lago Burné e pelo Ferreira Goulart, né? Então eu adorava ler aquelas matérias. Um belo dia disseram para mim: o senhor vai no departamento pessoal, querem falar com o senhor. Aí eu fui lá e me deram dinheiro. E achei uma extravagância. Como é que eu, lendo tantas coisas belíssimas, ainda me pagavam, né? Aí eu peguei aquele dinheiro, saí dali e comprei um belo livro que eu queria comprar, com capa dura, bonito, sobre Chopin. E de lá para cá, quer dizer, claro, no Maranhão mesmo, ainda tive outros problemas de jornal. Depois eu saí do Imparcial, fui para o Globo, que o Globo de lá tem um nome interessantíssimo, Globo, Pacotilha. Perfeito? E fiquei uns tempos nesse jornal e depois fui para um outro chamado O Combate, um jornal político. E a política no Maranhão, nesse tempo, se confundia muito com a reportagem de polícia. Do pé para a mão morria um, perfeito? Eu próprio estive na lista lá para ser liquidado. Mas escapei e vim para o Rio em janeiro de 54. Vim para o Rio como repórter, mas cheguei aqui e não conhecia a cidade. Fui ser estagiário no O Jornal, que era da Cadeia Associada. E como não ganhava nada, eu tratei de fazer uns testes de datilógrafo. Eu era bom datilógrafo e me candidatei a 3 firmas e passei em 2. Escolhi a pior, né, que era Oscar Flis, que vendia material gráfico.
E aí, através dessa firma, eu fui para a Revista da Semana depois, como redator já do departamento. Nesse tempo, as empresas de jornalismo e de revistas, de jornais e revistas, tinham seu departamento de publicidade. Então, os corretores, a equipe para a rua buscar os anúncios, tal, não tinha agências de propaganda, né? E aí, eu, de tanto ir aos jornais e às revistas, eu acabei ficando trabalhando na Revista da Semana, na Lapa. Bem pertinho daquele lugar que eu estava falando para vocês, do Capela, do Café Indígena e do Madame Satã, que já estava lá, né? Então, a minha aventura começa aí. Quer dizer, eu tive dificuldade, como todo mundo, para começar, mas depois eu comecei a entrar para uma quantidade de jornais do tipo um grande jornal, o Diário Carioca, que acabou, depois para o Diário de Notícias, que acabou, e finalmente para o Correio da Manhã, que também acabou, né? Esteve na Tribuna, né? Estive na Tribuna e ainda colaboro na Tribuna até hoje, né? Então, a minha aventura começa aí. No meio desse caos, que era muito problemático trabalhar no jornal, era difícil alugar um apartamento, um quarto, se o cara o dono, o proprietário, soubesse que você era jornalista. Jornalista não tinha crédito. Era realmente um negócio brabo, né? E a gente dava jeito aí, alugava em nome de outros, tal, e eu fui vivendo assim. Fui morar num quartinho em Santa Teresa, numa rua chamada Áurea, com uma senhora chamada Dona Laura, bem em frente a uma igrejinha que está lá na Rua Áurea, e lá eu escrevi meus primeiros contos. Mandei 3 deles para a Tribuna, foram aprovados 2, foram premiados 2, e eu me senti estimulado a publicar o primeiro livro, que saiu com o título errado de Depois da Luta, né? Devia ser Antes da Luta. Perfeito? A luta não tinha nem começado. Mas eu publiquei esse livro, depois fui publicando outros, talvez 2 no máximo. Daí para frente eu resolvi ser só repórter mesmo, né? E deixei a literatura para lá, eu fui ser repórter, trabalhei em São Paulo, fui da Folha de São Paulo, e nessa época na Folha de São Paulo foi que surgiu um problema com os menores de rua, né? E a polícia encheu um ônibus com 100 meninos e jogou fora. O nome era esse mesmo, jogar fora. Nas proximidades, uns 3 quilômetros antes da entrada da cidade de Camanducaia, em Minas, e lá é realmente uma região montanhosa. E esses garotos foram atirados lá embaixo. Eram 100, nós encontramos 52, né? E o resto ninguém nunca soube para onde foi. A partir daí eu me senti muito interessado em voltar a escrever livros, até porque a matéria que eu fiz sobre esses meninos era a ditadura, e essas matérias todas eu imaginava fazer uma série de 3 matérias, e na verdade foram publicadas 30 linhas. E assim mesmo porque o meu chefe era uma pessoa muito eficiente, e discutiu lá com os censores, Cláudio Abramo, né? Senão não teria saído nem as 30 linhas. Aí eu voltei para o Rio, acho até que nesse ponto a ditadura me fez um bem. Voltei para o Rio e fiz um livro indignado contra os ditadores, que é o Pichote. Mas quando eu cheguei ao Rio, quando saí daqui, quando eu fui para São Paulo, eu já tinha uma boa atuação no Rio de Janeiro. E uma das pessoas com quem eu fiz boas entrevistas foi com o Lúcio Flávio. Quando eu cheguei ao Rio de volta de São Paulo em 75, janeiro de 75, o Lúcio Flávio tinha sido assassinado na prisão. E nas nossas muitas conversas, nos encontros, nos lugares mais misteriosos, né? Sempre de madrugada, às vezes eu estava com ele cercado de delinquentes, né? Além dele eram mais 50 a quadrilha, mas nem todos estavam juntos, mas nunca menos de 5 estavam reunidos. E ele ali no meio. E então eu resolvi escrever esse livro sobre o Lúcio Flávio, até por uma questão de teste de linguagem, né? Eu sempre me preocupei muito com a linguagem, e eu queria buscar uma linguagem que fosse adequada para tratar dos meninos no Pichote. Aí acabei escrevendo, em vez do Pichote, escrevi primeiro o Lúcio Flávio. Eu escrevi aquele livro de uma maneira quase que, sei lá, eu fiz aquele livro num mês. E nesse tempo eu estava na última hora. Eu chefiava lá o segundo caderno.
Aí depois surgiu um caso que já estava praticamente, digamos, fora das preocupações dos policiais. O caso Araceli. A menina tinha morrido em 73 e em 75 ainda não havia um inquérito formulado. Até parece agora com Elias Maluco e o pobre do Tim Lopes, né, que não há jeito da polícia encontrar o Elias Maluco. Nem vai encontrar, imagina. E quando encontrar, deve ter um montão de policial metido na história, né? Bom, aí eu escrevi o livro do Lúcio Flávio. Eu tinha muita admiração por ele. Era um rapaz que realmente a violência destruiu, né? E aí mataram a menina chamada Araceli e eu resolvi fazer um livro sobre ela, ainda procurando ajustar a minha linguagem, né? Porque a linguagem dos meus livros são linguagens... Eu ia até não querendo te interromper, mas já interrompendo. O teu romance é o chamado romance-reportagem. Romance-reportagem, com muito orgulho. Que consegue casar a informação, né, com a narrativa, né, com a narração que é reflexiva, que é densa, exatamente. E nesse aspecto és único. Né? Então, essa linguagem, ela veio espontaneamente, porque tem toda uma história, né, do próprio Maranhão e até o próprio Manuel de Castro, num belo trabalho sobre tuas obras, né? Ele fala na influência do cordel também, né? Quer dizer, esse grau de... Quer dizer, consegue ser um estilo ao mesmo tempo solto e ao mesmo tempo... Quer dizer, um só tempo solto e reflexivo, né? Eu até gostaria de ouvir um pouco sobre a questão do romance-reportagem, né? Eu errei ontem, hoje me vendo a realidade. Já vai longe o tempo em que se sustava a pata de cavalo às justas reivindicações dos trabalhadores. A UDN é um partido irremediavelmente inimigo do povo. Ela está disposta a ir às últimas consequências na defesa de grupos privilegiados. O FMI já está mandando, o povo já está sofrendo, pagando tudo mais caro, pelo dobro. Não nos cansamos de convocar as massas a se mobilizarem na defesa de seus direitos, lutando por suas reivindicações. Essa é a orientação do fundador desse jornal, o líder popular Tenório Cavalcante. No bloco anterior, a professora Gilda havia feito uma pergunta sobre o romance-reportagem, então eu passo a palavra a você novamente. Perfeito. Eu só queria lembrar, para encerrar direitinho o que eu comecei a dizer no início, é que andei por esse país todo, não é? Trabalhei em muitos jornais, fiz muitas coisas, sempre na direção do papel, da caneta e da tinta, não é? Ou da máquina de escrever, nesse tempo. Trabalhei em 2 enciclopédias, não é? Com Antônio Weiss, na Delta La Russe, e trabalhei também com um grande amigo nosso que já está no céu, chamado Bolívar Costa, na Barça. Eu sou um dos escritores da enciclopédia Barça. Enfim, mas nunca deixei de trabalhar no jornal. Nesse tempo que eu estava escrevendo verbetes para a Barça, eu era do Correio da Manhã. E também da Última Hora, né? Na Última Hora eu entrei e saí 8 vezes, né? Era interessante naquele tempo, a gente podia entrar e sair, porque sempre que o redator-chefe saía, a gente saía junto com ele, né? Era uma equipe que saía de um jornal para outro. E tudo que eu aprendi foi no jornalismo, e tudo que eu aprendi foi do ponto de vista comportamental, foi com meu pai, que era um pastor protestante presbiteriano, daqueles duros, e eu achava um horror a Bíblia, eu achava meu pai um horror. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu comecei a ver a importância que tanto ele quanto a Bíblia tinham para mim, na minha formação. Nunca fumei, nunca dancei, que aí eu ficava chateado, né? E só fui ao cinema quando tinha 15 anos de idade, escondido, com um tio, que era a ovelha negra da família. Eu fui sempre chegado a ovelhas negras. E aí fui ao cinema e fomos ver um filme da Carmen Miranda, né? Em São Luís. E achei encantador aquilo ali. E depois, jamais eu pude imaginar que eu ia me tornar roteirista de cinema, né? Se é uma pessoa que viu pouco cinema, foi eu. Mas eu sempre tive a preocupação com uma linguagem visual.
eu costumava dar meus trabalhos para as pessoas ler para ver se estava vendo a pessoa, o personagem, né? Enquanto não estivesse vendo, eu não achava que aquilo estivesse bem. Participei fisicamente do movimento concretista em um certo momento, porque eu ia para o Jornal do Brasil quase todo dia, o suplemento dominical do JB, que por sinal saía aos sábados. Saía aos sábados, mas ele era suplemento dominical, mas saía aos sábados. Essas coisas interessantes que acontecem na literatura e no jornalismo de modo geral, né? E aí, nessa época eu escrevi uma novela que não está aqui e nem está republicada, é um conto longo, digamos, chamado Ponte Sem Aço, que era uma linguagem pró-concretismo, né? Depois eu achei aquilo todo, os concretistas acharam ótimo, eu achei um horror aquilo ali, acho que isso era maluquice total. E estava preparando meus contos, eu falei no início que eu ganhei uns prêmios na Tribuna da Imprensa. Nesse tempo, o responsável pelo caderno de cultura era o Ledruivo e o Stefan Bassius, que já não mora mais no Brasil. E aí eu continuei a ser, de certa maneira, aceito pelos concretistas, mas eles não gostavam do que eu escrevia, né? E eu fiquei lá uns tempos, só para aprender, mas publiquei meu livro sem nenhuma influência concretista, né? Eu achei que aquilo não tinha fundamento, como muitos anos depois o Ferro Regular iria dizer também que não tinha fundamento nenhum. E como eu sempre tive muito problema de tempo, eu não podia ficar brincando com esse formalismo, não é? De maneira que a minha linguagem foi feita a partir de leituras, de tudo que foi livro, né? A minha biblioteca é uma bagunça geral, eu tenho livro de tudo enquanto segmento cultural, eu tenho uma curiosidade muito grande. Dicionários, então, eu adoro dicionários. Eu leio dicionário como quem lê romance. Perfeito? E aí, tive um grande mestre de literatura que foi o Graciliano Ramos. Eu me parecia tanto com ele que tem um livro aí, eu não sei se está aqui, que é o Acusado de Homicídio, que é praticamente um texto do Graciliano Ramos. Eu tive que deixar de ler o Graciliano Ramos para poder escapar da influência dele, né? E aí me baseei, sem dúvida, no meu aprendizado do jornalismo. Se a burguesia me pagou tantos anos para aprender a escrever no jornal, para que eu ia desperdiçar essa oportunidade? Então, claro que escrever em jornal é uma coisa, escrever em livro é outra, mas o tom é mais ou menos o mesmo. Perfeito? O jornal é apenas o compromisso com as datas, a coisa do momento. O livro ele é um pouco recuado, mas a objetividade da linguagem, na minha opinião, deve ser a mesma. A propósito, não entraria também aí nessa conjunção com Graciliano Ramos a herança deixada por Lima Barreto? Entra. Você acha que você é dele um excelente seguidor? Porque eu também sou um grande ledor do Lima Barreto, e quando outro dia mesmo eu estava lendo O Escrivão, Isaías Caminho, né? Que por sinal é uma história sobre o Correio da Manhã, não é? E, aliás, quando eu entrei para o Correio da Manhã, tinha uma lista de nomes que não podiam ser mencionados no jornal. Até hoje não tem mais a lista, mas a gente sabe quem deve mencionar e quem não deve, né? Então, o segundo nome da lista que jamais podia ser mencionado era Lima Barreto. O primeiro era Rui Barbosa. Então, aí um dia eu quase que fui demitido do jornal porque eu estava com o livro do Lima Barreto em cima da mesa, né? Aí isso era uma afronta, né? Mas eu sempre li o Lima Barreto, ele é um escritor fantástico. O Homem que Sabia Javanês é um conto extraordinário, e os livros dele todos são livros de uma penetração popular muito grande. Eu sempre tive preocupação com a minha turma, que é o povão, que é a classe popular, que é o cordalista. Quando eu fui para o sindicato, eu levei os cordalistas, perfeito? A Raimundo Santeleno eu acho um grande poeta. Enfim, nós é que macaqueamos um pouco. A gente elogia o cordel, mas o cordalista para lá, né? É a mesma coisa que não somos racistas, mas se uma irmã minha casar com negro, imagina como é que pode dar um negócio desse. E se casar com índio, aí é muito pior.
Porque o índio nesse país é considerado um débil mental, não é isso? Somos uma sociedade estranha, esquisita, mas eu tenho muita admiração por ela. É nesse sentido que eu estava pensando aqui. Você, na verdade, na sua literatura, você não trabalha com heróis assim das sumidades, né? Não são as sumidades. Poderíamos dizer que é aquele delinquente que passa para ser herói. E algumas vezes, até pensando em Araceli, mesmo dos Flávio e tal, eles são extraídos de uma camada burguesa, né? E nesse romance, que seria um romance ou a ficção policial, quer dizer, se a gente pensar na literatura policial, nós vamos encontrar um Dashiell Hammett, um Sherlock Holmes, né? Aí a outra pergunta, assim, que eu gostaria que você desenvolvesse ao longo, né, da sua exposição, até que ponto, né, essa também outra literatura, que não é, claro, do Graciliano Ramos, enfim, tem outro objetivo, mas que está muito calcada para o efeito de real, não é? Aquele personagem como o personagem principal do Dashiell Hammett, né? Spade, Spade, né? Então, que é muito frio, ele é elegante ao mesmo tempo, mas não tem a erudição do Sherlock Holmes. Desastrado, né? Muito, né? Você falaste uma coisa importante, quer dizer, é o real, sim, mas tem uma mistura de real, né? Pois tem porque ele está calcado no fato, né? A nossa realidade é a própria ficção. A realidade nesse país é a própria ficção. E no jornal, então, você usa cada dia. Por exemplo, eu só citar aqui um caso real, fantástico, né? Há 2 anos atrás, um menino chamado Polegar, que foi cantor do grupo não sei onde, foi se matar, né? Aí, quer dizer, eu cansei de escrever história de suicidas. Imagina, eu trabalhei na luta democrática, que o que vendia a luta era suicídio, né? Quando uma noiva se suicidava, aí era um negócio espetacular, né? Vendia jornadas. Então esse rapaz foi se suicidar. Sabe o que ele fez? Engoliu 2 isqueiros, 3 pilhas e uma caneta Bic. A caneta Bic é que me causa espécie. Como que ele conseguiu engolir isso? Você entende? Nessa mesma tônica de ano passado, foi 2000, acho que foi 2000. Eu tenho até esse jornal em casa. Os jornais todos publicaram uma foto desse tamanho, de um nordestino que era porteiro de um prédio, e na hora do almoço ele foi encontrar um cara num quiosque ali na beira da praia, no Flamengo. Nisto ele viu um tubarão passando. Aí ele se atirou dentro d'água, pegou o tubarão, matou a tapas o tubarão e trouxe o tubarão nas costas. Isso eu estou dizendo aqui, e até, se eu soubesse, quer dizer, se até traído do jornal para mostrar, porque ninguém acredita num negócio desse. Como que o cara pode pegar um tubarão a tapa só nesse país? O tubarão deve ter se arrependido de estar nadando em águas de um país cujo salário mínimo é o menor do mundo. Você entende? O salário mínimo do Peru é maior do que o nosso, porque eles pagam 40 horas e aqui o trabalhador trabalha 48. No próprio cinema, né, houve o fato do Orson Welles ter vindo ao Brasil fazer um filme sobre aqueles jangadeiros, né, e a épica viagem que fizeram do Nordeste, e quando o filme foi realizado, eles vieram a morrer, né? Quer dizer, é um país realmente insólito, né? O que foi mais época nessa época, quando o Orson Welles passou por aqui, foram os porros que ele tomou junto com o Grande Otelo. No Vermelhinho, em frente à Bahia. Porque o Orson Welles nunca tinha tomado cachaça e o Otelo só tomava, né? Então, e era um gênio como ator, né? Então o Orson Welles introduziu o Grande Otelo, introduziu o Orson Welles na cachaça, e ele adorou. Quando voltou, levou um montão de garrafas. Quer dizer, nessa inversão, eu acho que aí você potencializou o veio que veio a ser romance e reportagem, né? Você, como repórter, limitado quanto a poder expandir a verdade, a realidade propriamente dita, né? Encontrou a janela aberta, o selo da ficção. Né? Eu sempre fiz o seguinte, claro que eu fui de uma época privilegiada na imprensa, tinham 20 jornais no Rio de Janeiro, e umas 5 revistas ou 6, né? Hoje tem 2 ou 3. Então eu podia sair de um jornal para o outro com a maior facilidade, de maneira que eu sempre escrevia a reportagem que eu queria escrever.
Se o jornal publicava ou não, era o problema dele. Perfeito? E aí eu sempre fiquei com esse espírito libertário, que me acompanha até hoje, embora eu pareça Sancho Panza, mas eu acho que eu tenho alguma coisa de Don Quixote, né? Então, eu sempre fiz, e quando eu não gosto do ambiente, eu saio. Eu saio da TV Globo 2 vezes. Aquele ambiente não, para mim não serve. Ah, mas o senhor vai ficar famoso? Não, eu prefiro ficar sem ser famoso. Então, eu sempre me pautei nisso. E isso me deu um grande background para depois escrever meus livros. Tudo por acaso, que eu não calculei nada, nem fui levando, não calculo, não sei fazer conta. Eu vou empurrando, Eu acho que a única coisa nossa é preservar o milagre da vida, que eu acho fantástico. Para mim, quando uma pessoa morre, eu fico realmente arrasado. Quando meu querido amigo Antônio Assi morreu, se eu pudesse, eu tirava a cabeça dele. Como que o homem sabia tanto? Você pode enterrar a cabeça do cara isso é um absurdo, não é isso? De maneira que a minha formação jornalística vem da própria vida, do dia a dia, e que passou para a literatura. Perfeito? E quem deu o nome do livro, Romance foi Reportagem, não foi eu. O de gênero é do Hélio Silveira. O que não puder entender é que só macho entra nas grandes jogadas. Não se deve mentir. Não foi o que a gente combinou? Essa gente é cabeça dura. Tem que levar porrada pra aprender. Entra aí. Entra, porra. Eu fazia o que Moretti mandava. Pra mim, eu tava agindo de acordo com vocês. Eu nunca me intrometi. Mas passaram a gente pra trás. Ficaram com a grana. Sumiram com a grana e com os carros. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? É verdade, mas eu achei que o Moretti estava acertado com vocês. O professor Ivo já está aqui instigado a fazer uma pergunta, então eu vou estar passando a palavra a ele. Muito bom. Você, a grande parte, pelo menos, da sua obra abriga um olhar que, lançado para a sociedade, capturou nela a violência. Né? E capturou a violência de múltiplas formas, seja como for, desgraçadamente até antecipando, né, em vários de seus livros, uma tônica que hoje se faz personagem do cotidiano. Quer dizer, isso mais ou menos você fez lá no limiar dos anos 80. Conhecendo um pouco o percurso da tua obra, a gente percebe que é ali no primeiro quinquênio dos anos 80 que mais você depositou, mais você investiu esse olhar na captura dessa violência. Quer dizer, fazendo um balanço de lá para cá, para que olhar você lança para o Brasil de hoje, tendo antecipado pela obra o que nela consta? Olha, a projeção da violência é sempre a pior, né? A violência gera ódio, o ódio é destruidor. Quando eu escrevi o livro do Lúcio Flávio, em 75, ele foi publicado, só não foi publicado antes porque o editor enrolou, tinha que ter sido 2 anos antes, mas tudo bem. A violência nesse país sempre existiu, né? O processo da escravidão nosso é um dos mais horrorosos da civilização, né? O que se fez com os negros nesse país é um crime que ainda está para ser pago. E até diria o seguinte: a dívida social desse país com os mais humildes é tão grande que a violência é pequena. Perfeito? Então, quando eu escrevi Lúcio Flávio, por que o Lúcio Flávio, sendo um menino de classe média alta, se tornou bandido? Porque um dia havia uma festa, os pais dele estavam comemorando o aniversário de casamento, e os ditadores, os agentes da ditadura invadiram a casa dele, porque o pai do Juscelino era cabo eleitoral, o pai do Lúcio era cabo eleitoral do Juscelino, meteram a cara do senhor Oswaldo Lírio dentro do bolo, bateram em todo mundo e no menino, que estava com 14 anos por aí. Ele disse assim: eu vou pegar vocês. E pegou depois. E eu achei ótimo que ele tenha pego. Perfeito? Porque realmente
a violência sempre existiu nesse país e em todos os outros, mas a nossa violência deu um salto com a ditadura de 64, quando os militares distribuíram armas para os bandidos matar comunista. E uma dessas famílias de bandido que muito recebeu armas para matar bandido, chama-se família Avelino, lá de Vassouras. E nunca devolveram as armas. E hoje estamos reclamando da violência? Não, os senhores foram que fizeram a estimular a violência e estão pagando agora. E ela não tem volta, ela vai não crescendo, a não ser que se institua uma política salarial nesse país com mínimo de dignidade, perfeito, que se respeite as pessoas e começa pelo salário. Você vê, a carência de residências para os trabalhadores é de 90%. Mas, no entanto, o Banco do Brasil está pagando financiamento para automóvel aí de 50 mil, tal, e tome com qualquer 20 mil, um operário compra uma casa. Mas se ele for pegar esse 20 mil da Caixa Econômica, ele vai ter que encher um papelório desse tamanho e jurar que ele faz não sei, e tem que ganhar no mínimo 600 pratas, senão ele não vai conseguir casa nenhuma. Bom, você não tem 45 livros publicados e não pode viver de direitos autorais? Não, eu digo aqui para você, com 40 livros publicados, eu não recebo R$ 1.500 por mês. Brincadeira. E você trabalha na SBAT, né? Trabalho na SBAT. Eu sou diretor cultural da SBAT. Eu acho que paralelo... Que é que me paga. Você entende? Eu acho que um pouco essa questão da violência também está associada ao problema da justiça no Brasil. Também, que é um forte tema que é uma obra, né? Eu até lhe diria o seguinte, uma vez eu disse num programa de televisão, e depois até recebi uns comunicados da polícia e tal, mas isso nunca me assustou, que é o seguinte, esse país, em matéria social, é tão cretino, perfeito, que nós devemos ter 2 códigos penais. Um para o pobre, com uma folha só. Nasceu pobre, 5 anos de cadeia. Perfeito? Já 5 anos de cadeia. Muito bem. O rico não. O rico pode ter 200 páginas, porque ele tem prisão especial, ele adoece, ele vai para a Europa, e sobe e desce, e de repente ele já sai da cadeia. O pobre não. Tem pobre cumprindo 30 anos de cadeia. Porque roubou um relógio, roubou uma besteira. Então, nós somos um país feudal, essa é a verdade. Não se tem reforma agrária, não se tem nada, o pobre não tem direito a nada. Ele é que pensa que tem direito, coitadinho, e sai por aí fazendo carnaval, fazendo não sei o que, tal. Mas o objetivo da classe alta, a elite, é matar a pobreza de fome, de sede e de doenças. Pois é, tendo em vista isso, a questão do poder se estabelece do alto para baixo, não é? Claro. Mas como é que se pode pensar também uma mudança nessa questão da estrutura? Quer dizer, há questões básicas que formam o cidadão, né? E entre elas está a educação. Eu tenho sempre que desenvolver esse viés, né? A minha opinião, esse país só crescerá pela educação e não pelas 200 e não sei quantas novas cadeias que eles estão querendo fazer. A grande vergonha desse país é nós termos um intelectual como o senhor Fernando Henrique no poder e ser o que é. Perfeito? É uma vergonha, e eu sempre achei que o dia que um sociólogo chegar a ser alguma coisa nesse país, isso muda. Mudou para pior. Perfeito? Ou seja, nós não podemos acreditar na elite. Aí, seria que o Lula seria um candidato? Eu até acho que seria. É uma pena que o partido dele seja um saco de gatos e que eles vão brigar tanto que vai ser outro escândalo. Perfeito? Então, esse país precisa ir à escola. E para ir à escola, o que é preciso? Que o professor seja tratado com o mínimo de dignidade. O professor ganha mal, que é para ele desistir da função. Porque se a burguesia pudesse, ninguém para a escola, todo mundo era analfabeto. Repara, quando um operário adoece, eu adoeci, eu já sou mais ou menos elite, eu fui lá para o Encor, não sei para onde, O operário adoece, ele vai para o corredor do hospital desse e morre lá. A míngua. Você entende? Então, esse é um país que, infelizmente, eu conheço bastante, eu fui repórter de polícia há 25 anos, e nunca vi nenhum carro da polícia parar na porta do rico, só para no barraco do cara, e quando para no barraco do cara, o policial mete o pé na porta, deflora as moças, rouba o que tem para roubar e fica por isso mesmo. A hora que se pegarem vivo o Elias Maluco, se pegarem vivo, que eles só vão pegar se matarem. Porque ele vai ter que dizer tanta coisa que vai ser um horror.
Eu nunca esqueço que o Brizola era do governo e eu era do PDT. E fui para o PDT não por causa do Brizola, mas por causa do Darcy Ribeiro, que eu achava um santo. Achava não, continuo achando. E aí, um dia, houve aquela matança na Candelária dos meninos de rua. Eu digo, Darcy, a polícia não está... Não, o Brizola disse que não tem policial, né? E a polícia, por sua vez, imagina. Muito bom. Uma semana depois, todos os bandidos eram policiais. Então, um país desse jeito, vamos para onde? Para onde é que nós vamos? Agora, nós estamos melhorando um pouquinho com a coisa belíssima que eu vejo acontecer nas grandes cidades, principalmente, que nós temos hoje de noite um rush de meninos saindo da escola, aqui nessa faculdade, que presta um trabalho muito grande, e todas as outras, porque eu considero que este país, vou repetir, ele só dará um passo à frente quando ele for para a escola. E tem que levar junto para a escola, tem que levar o pesquisador, estão lá na Fiocruz quase todos sem ganhar nada, nem condição de fazer greve tiveram. E este país não tem pesquisadores, este país não tem educação, este país não vai prosperar desse jeito. E nós estamos chegando na globalização inteiramente a reboque dos fatos. Perfeito? E sabe o que é que vai acontecer? Quem chega na globalização sem essa estrutura, vai a reboque, fica para lá. E nós estamos praticamente para lá. Perfeito? Desculpa, que eu me empolguei. Eu não sei se terás tempo de responder a pergunta que eu iria te fazer, porque já estamos no final do bloco, mas de qualquer modo, aproveitando a tua fala, me ocorreu te perguntar, e a avaliação quanto ao papel da imprensa, da mídia em geral, nessa questão do social no Brasil, que é tão contundente, é tão forte, como tu verias? Olha, eu vejo hoje a mídia da seguinte maneira, os jornais todos, a mídia inteira, se encheu de publicidade, né? Através das agências. A maioria dessas empresas que anunciam são todas estrangeiras ou norte-americanas. E essas empresas passaram a estabelecer uma ditadura econômica em cima da mídia, principalmente dos jornais. O jornal que não seguia a cartilha direitinho, tira o anúncio. Perfeito? E a nossa cultura está inteiramente infiltrada pela cultura norte-americana, pelos princípios norte-americanos e até pelo crime norte-americano. Hoje as nossas quadrilhas são iguais às quadrilhas norte-americanas. Perfeito? Questão da máfia, né? Então, hoje nós temos mais curso de inglês nessa cidade do Rio de Janeiro do que botecos. Perfeito? Tem mais curso de inglês. Onde eu moro deve ter uns 8. Eu lembro que os Estados Unidos detêm atualmente 83% da produção cultural circulante no mundo. Por exemplo, imagina que globalização cultural é essa. A última vez que eu estive em Nova York, eu não vi um curso de língua portuguesa, em lugar nenhum. Então, nós estamos aí. A nossa televisão só mostra filme americano, não é nem estrangeiro, é só americano. Perfeito? Cinema europeu não existe. Nós, para colocarmos um filme no nosso circuito, tem um problema, porque o circuito está ocupado com os filmes americanos. E mais, eles estão criando uma sucessão de downtowns nesse país inteiro. Ou seja, quando eles tiverem criado 3.000 downtowns, como eles querem, eles estabelecerão uma rede de exibição de tal forma que o filme brasileiro não vai entrar nisso. A não ser que seja um filme que interesse a eles. Sendo um filme que interessa a eles, não é um filme brasileiro. Há até um movimento do sem tela, né? Sem tela. Porque não há tela para exibição. Esse é o país do 100, né? 100 com essa, né? Quero então iniciar esse bloco perguntando a você sobre um outro público que você conquista com uma literatura. Eu mesmo, quando adolescente, tive esse contato com a Gangue do Beijo, o Sociedade Secreta. Então eu quero ouvir de você um pouco dessa concepção desse outro público que a sua literatura atinge. Olha, eu adoro escrever para jovens, eu tenho a pretensão de continuar escrevendo, até porque é uma maneira de você retardar
ou fingir que retarda a velhice, embora eu não tenha medo da velhice, mas eu acho que só o jovem, nessa geração que vocês estão, poderá dar jeito nesse país. Perfeito? Porque a minha geração foi de um bando de safados, perfeito? Velhinhos depois, como eu, dando trambique por aí, e alguns que ficaram como eu pelo meio do caminho, né? Eu realmente nunca entrei por política, porque a política, sendo uma coisa tão bonita, tão nobre, neste país ficou achincalhada. Hoje um político, se você olha por assim, dá vontade de correr. Perfeito? Agora eles estão todos aí, porque é véspera da eleição. Depois todos desaparecerão de novo. Não tem esquerda, não tem nada, todos sumirão. Então eu acho que o jovem representa um papel fundamental, e esse livro que você leu foi inspirado por uma menina chamada Ilana, de um colégio chamado St. Patrick, onde eu estava falando do Pichote, do menino de rua, e ela disse para mim: por que o senhor não escreve um livro sobre nós? Aí eu escrevi. É uma pena que o nome dela, a editora se enganou, e o livro era dedicado ao menino, como é o nome dele? Grande livreiro, meu amigo Aloysio Leite. E a Ilana, era dedicada a Ilana e a Aloysio Leite. A Ilana era uma menina que se dedicou ao teatro, e que depois a família achava que todo mundo do teatro é vagabundo, e maconheiro, e viciado. Então mandaram a menina para Nova York, e a menina, quando voltou, enfim, perdeu a carreira dela, e tomara que não viva angustiada por aí. O teatro é um lugar sério, o teatro é um templo, perfeito? É preciso ter cultura. Não, curioso é que, temendo que ela se tornasse viciada, foi mandada para Nova York. É preciso ter cultura para saber o que é o teatro, né? Perfeito? E de maneira que a minha preocupação é geral. Eu adoro jovens e tenho muito respeito pelos velhos, perfeito? Eu acho que esse país não tem respeito nem pelos jovens, nem por ninguém, e muito menos pelo velho, né? Enfim, eu não sei ainda que país é esse que nós estamos tentando recriar, né? O país está sempre se recriando, e nós continuamos isso aqui. Nós estamos no início do século XXI e terceiro milênio, e não temos uma reforma agrária feita, não temos nada. É tudo na conversa, é tudo na vigarice, você entende? E os sem terra por aí correndo, e a polícia matando, e lá, outro dia, para quem vê televisão, sabe que todos os matadores dos trabalhadores no Pará, dos sem terra, lutando para ter um lugar para trabalhar, todos os PMs que mataram os trabalhadores foram isentos. Eles são inocentes, e culpados são os caras que queriam trabalhar e que morreram. Perfeito? Falta de motivação para a escrita, né? É que tu não vai ter, né? Se eu pudesse, eu escrevia um livro de manhã, de tarde e de noite. Mas agora já escreve de madrugada, né? Tudo com tema diferente, porque o que tem de tema, por exemplo, se eu for escrever sobre a mãe solteira nesse país, imagina, dá uma enciclopédia. Perfeito? O preconceito em cima da mulher, a começar da língua, o singular e o plural vai para o masculino, né? Não para o feminino, né? O dicionário não é difícil ter o feminino, é sempre o masculino. Isso tem que acabar. Mas está tão entranhado na cultura que vai demorar a acabar. Quando é que eu vou ter aqui nessa equipe um índio aqui trabalhando com vocês? É difícil. Onde é que está o índio desse país? Não está em lugar nenhum. Tem uns tribos lá no Xingu só para tirar foto para turista. Perfeito? Os americanos até que foram menos cruéis, porque mataram logo todos os índios. Não, nós estamos torturando para eles ir morrendo aos poucos. Perfeito? Outro dia tinha uma tribo com AIDS. E qual foi a medida? Foi alguém para lá? Não foi nada. Ou mais perversamente, demarcando fronteira em solo, em cujo subsolo há infinitas riquezas. Exatamente. Por exemplo, vendemos... E assim asseguram aquelas terras. Exatamente. Vão matando aos poucos. Quando não sobrar nenhum índio, chega o verdadeiro proprietário daquelas terras e das riquezas. Todos nós estamos lembrados que há uns anos atrás, o índio que estava lá num congresso deles e que não tinha dormido, estava dormindo no cantinho lá dele, foi incendiado por aqueles moleques, né? Filhos de juízes e empresários, mataram o índio. E qual foi a desculpa de um deles no primeiro depoimento? Não, eu pensei que fosse um mendigo. Quer dizer, mendigo pode matar, não é? Aí, quer dizer, e onde eles estão presos? Será que eles estão presos mesmo? Na Papuda, não sei o quê, nunca mais se fala dele. Daqui a pouco eles estão em Paris.
Então, um adoece, o outro teve não sei o quê, todos vão saindo. Não há filho de ricos nas cadeias do Brasil. Pode ir na cadeia que só tem pobre. Felizmente agora não são mais só negros, não. Também tem uns branquinhos lá no meio. Perfeito? Mas antigamente, quando eu comecei na reportagem de polícia, a gente chegava numa prisão, parece que você estava num setor da África. Só tinha negro, você entende? Mas agora mesmo, quais foram os suspeitos do caso do meu querido Tim Lopes? Todos negros. Eu espero que apareça algum branco nessa história. Perfeito? Uhum. E o suspeito deve ser muito mais do que já apresentaram, né? Agora, o caso vai ficar por aí. Pobre do Tim, que acreditou que ele a polícia tinha alguma consideração ou algum respeito por alguém, não tem, e ele se foi. Mas na minha classe de repórter, isso é muito comum. Eu, quando saí do Maranhão, eu já saí numa lista feita por um delinquente, senador, chamado Vitorino Freire, e eu estava lá na lista para morrer também, junto com mais 4 colegas. Quando chegou no terceiro, aí o jornal me arranjou um dinheiro e eu vim para o Rio. Um bandido chamado Vitorino Freire, que é nome de rua no Maranhão, é nome de avenida. Perfeito? Por que não tem uma avenida no Rio de Janeiro com o Lúcio Flávio? Imagina, ele é mais bandido ou menos bandido que os outros? Por isso que eu nunca usei essa expressão nos meus livros, falando tá bandido. Eu não sei quem é um bandido nesse país. Perfeito? Para mim, talvez esse sentimento de indignação, de revolta, que o terá levado, e fiquei sabendo disso há pouco tempo por você mesmo, a estudar teologia, e óbvio que isso terá a ver também com o retorno, a matriz da própria família, liderada pela figura de um pai que era pastor protestante, enfim, eu teria uma curiosidade de saber por que nesse seu estágio da vida resolveu se inclinar para o estudo da teologia. Eu sou o mais velho aluno do Bennett, né? Fiz um vestibular de brincadeira e estranhamente passei em terceiro lugar, né? Eu fiquei surpreso, né? E eu escolhi teologia pelo seguinte: eu tenho assim uma esperança de que ainda poderei ter bastante tempo de ler. Eu quero parar de escrever para só ler o que os outros escreveram, né? E aí eu sou um ledor de história geral, qualquer história. E descobri o seguinte, que as histórias se acabam e falta o negócio, falta o aprendizado teológico para que você chegue à raiz das coisas. Compreensão mais profunda. Por exemplo, eu penso assim, veja bem, toda revolução começa e acaba. A União Soviética fez uma revolução, matou gente, o seu Stalin matou mais gente do que parece um concurso, né? Matou mais do que o fascista alemão, perfeito? E aí a revolução acabou de sexta para segunda, né? Acabou a revolução. Eu fico pensando, mas qual foi a religião que acabou? Ela não acaba. E se a União Soviética tivesse aliado com os ortodoxos, eles estavam aí até hoje. Então, o que me faz ser um estudante apaixonado de teologia, e o Bennett é um colégio maravilhoso, porque a coisa lá é democrática, embora ele seja um metodista, mas o que menos se fala lá é de metodismo. Perfeito? Então, é extremamente democrático. Fala-se de uma opção de coisas boas, tal, e aí o que é que ocorre? Ocorre que eu estou aprendendo uma série de coisas que eu não saberia nunca. Perfeito? Por exemplo, a Bíblia é um instrumento atuante. Não é para você ver a Bíblia como uma coisa distanciada. Não, é hoje. O Deus quer que você seja hoje um cidadão correto. Perfeito? E não se lê a Bíblia como uma coisa que passou. Eu estou aqui declamando. Não. É hoje o negócio. Então, uma série de coisas que eu estou aprendendo. E, sem dúvida, eu sempre tive um problema com meu pai, assim, de discussões, de não sei o que e tal. E, sem dúvida, é quase que uma retomada. E aí sim, embora eu seja um cara do acaso, mas é uma retomada parecida com foi o início, né? Daqui mais uns anos, eu espero viver mais uns 50, mas se não puder, ainda que seja mais uns 10. Aqui você só tem mais um minuto. Então eu estaria acabando como eu comecei, envolvido com a religião.
eu acho que eu tenho um sentimento muito religioso, né? Muito íntimo, um respeito e a humildade. Eu sou apaixonado pela humildade. Acho que essas coisas todas eu estou aprendendo nesse curso fantástico que é o da teologia no Bennett. E essa questão passa pela ética, que eu acho pela ética. Passa pela cidadania, né? E passa pelo sonho, né? Sonho, que é a utopia daquela geração que né, foi substituída pelo golpe, né? Pois é, o programa Letras e Mídias, lamentavelmente, chegou ao fim. Nós agradecemos... Programa curto, é? Pois é. Nós agradecemos imensamente a sua presença, aos nossos usuários participantes, professora Gilda Códices Diegues, ao professor Ivo Luquezzi, a professora Terezinha Val, a você pela sua audiência e aguardando a todos para o nosso próximo encontro. Até lá!